Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ambipar News. Estamos aqui em Minas Gerais hoje, conversando com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel-Geral Edgar de Estevam. E vamos ter aqui o prazer de ter a oportunidade de conhecer realmente um pouco mais desse Corpo de Bombeiro Militar, que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo. Eu tive a grata oportunidade de alguns países que passei saber um pouco mais da admiração que os outros bombeiros têm por esse Corpo de Bombeiro, que tem um trabalho fantástico. Coronel, bem-vindo ao nosso Ambipar News. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder estar tendo esse bate-papo aqui e estar aqui na casa de vocês, conhecendo um pouco mais do Bombeiro Militar de Minas Gerais. E eu queria começar perguntando para o senhor um pouco da história do senhor no Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Galante, é um prazer enorme recebê-los. Nós é que agradecemos pela oportunidade de poder falar um pouco para você e para o público da Ambipar News sobre a nossa corporação. Corporação essa que nós temos um orgulho muito grande de pertencer, de comandar, de liderar nesse momento de dificuldade e de desafios. Mas esse Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mostra sua força exatamente nesse momento. Eu tenho 30 anos de serviço, eu iniciei ainda quando o Corpo de Bombeiros era ligado à Polícia Militar, no ano de 1990, como cadete, no bairro Prado, bairro absolutamente tradicional em Belo Horizonte, onde nós temos uma academia de polícia também tradicionalíssima. E ali, ainda durante o curso, nas atividades de bombeiro, eu me identifiquei absolutamente com esta atividade de salvar vidas, de proteger as pessoas. Eu nunca fui aquele garoto que sonhava em ser bombeiro, mas ainda na academia, o jovem cadete, ele se apaixonou pela profissão. Eu sou o único militar na minha família e é exatamente por isso que eu entendo que eu nunca tive essa possibilidade de sonhar com ser polícia ou ser bombeiro. Entrei na polícia, ali eu me identifiquei com a atividade de bombeiro e passei a trabalhar diretamente na Corporação de Bombeiros após a formatura em 93. Então eu trabalhei em Contagem, próximo a Betim, que é um polo industrial, e ali como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, eu desenvolvi muita habilidade operacional. Após esse período de segundo tenente, primeiro tenente, eu trabalhei na Defesa Civil do Estado e tive a oportunidade de rodar muito, quase todos os 853 municípios do nosso estado, conhecendo bem as realidades de Minas Gerais, tratando das questões de emergência da chuva, da seca, e depois retornei para o Corpo de Bombeiros, em uma série de atividades de gerência, de planejamento, um pouco também de comunicação, e logo depois tive a oportunidade de ser o subcomandante e comandante dessa instituição. Essa longa bagagem faz o senhor realmente ser um dos comandantes diferenciais aí do Brasil, uma referência para muitos comandantes. Quando o senhor falou uma coisa interessante, né? Um ponto interessante, que é justamente o Corpo do Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, hoje ele não é ligado à Polícia Militar, né? Como que é esse trabalho hoje de vocês? Bem, em 1999 nós tivemos o trabalho de separação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A partir dali, nós nos desenvolvemos demais. Nós partimos de uma corporação que estava presente em 28 cidades. Hoje nós estamos presentes em 76 municípios. Eu sei que nós estamos abaixo de 10% de todos os municípios do estado. A gente puxa essa média presencial um pouco para baixo, mas nós atendemos mais de 50% de todos os habitantes. E quando eu coloco aqui nas suas mãos esse plano de comando que foi concebido em 2015 e que alcança até o ano de 2026, com uma reedição ou com uma nova adequação a cada 2 anos, nós mantemos a espinha dorsal do nosso planejamento, que é a expansão. Quando eu trato de expansão, eu falo que o Corpo de Bombeiros tem um grande objetivo: atender mais e melhor os mineiros. Quando a gente fala de atender mais, nós falamos de estar presentes em mais municípios e fazer parcerias também. Hoje nós temos um programa muito importante
que é de incentivo a todas as municipalidades que não têm a oportunidade de ter o Corpo de Bombeiros Militar, ter a sua brigada municipal, conveniada com o Corpo de Bombeiros Militar. Nós já temos várias iniciativas. Em Astolfo Dutra, por exemplo, nós já temos a primeira formatura e dessa forma nós estendemos os braços da proteção pública com o Corpo de Bombeiros e seus parceiros para dar a devida proteção a todos os mineiros. Quando eu falo de atender melhor, nós buscamos muito uma capacitação adequada do Corpo de Bombeiros. E também as parcerias, elas são fundamentais para que a gente tenha uma condição de imprimir melhor qualidade no atendimento a todos os mineiros. Esse plano de comando, então, ele tem essa espinha dorsal baseada em atender mais, aumentando os braços e atender melhor, qualidade e capacitação. Inclusive, parabenizo, porque tive a oportunidade de ver um pouco do plano, né, de saber realmente que isso é uma coisa fundamental para Minas Gerais. Isso que o senhor colocou, realmente essa possibilidade dos municípios saberem que eles podem estar procurando bombeiro militar, saber que eles têm essa oportunidade de fazer essa parceria e desenvolver essa parceria da brigada local junto com vocês é muito importante. E é muito importante que eles saibam também que essa iniciativa é uma iniciativa que tem que ser oficial, né? Hoje a gente vê algumas iniciativas não oficiais acontecendo em muitos municípios que acabam atrapalhando o serviço, na verdade, na hora de uma ocorrência. Então a gente vê realmente que um plano desse de comando traz um diferencial muito grande para o estado de Minas Gerais, a cobertura e o projeto, né, sendo estruturado com muita base, com muita concretividade, com muito treinamento correto, faz com que você tenha a efetividade da ponta. Coronel, uma outra coisa, não posso deixar de perguntar, né, da história do Bombeiro de Minas Gerais. Como começou a história do Bombeiro de Minas Gerais? Estive recentemente conversando, batendo um papo com o Coronel Maximiano em São Paulo, ele contou toda a história para a gente do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Eu queria que o senhor, de São Paulo, eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente da história do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Minas Gerais, nós temos a nossa capital estadual, que é Belo Horizonte, fundada em 1897. E desde aquele momento já se identificava a necessidade de algum tipo de órgão de proteção pública. Alguns incêndios já aconteciam e isso chamava muito a atenção, além de aterrorizar os próprios belo-horizontinos. Em 1911, o então governador Júlio Bueno Brandão, ele inaugurou essa corporação, ele deu então a primeira vida a essa corporação, mas ela só conseguiu se desenvolver a partir dos anos 50, 60. Em 1911, nós tínhamos aí alguns militares da Força Pública, que hoje é Polícia Militar, que foram direcionados à capital federal, então Rio de Janeiro, e lá tiveram essa capacitação. Mas esse bombeiro, ele custou para poder ter imprimir mais velocidade na sua evolução. Isso aconteceu nos anos 50, 60. O nosso primeiro batalhão fora de Belo Horizonte foi em Juiz de Fora. E é interessante dizer que nos anos 40 a gente tinha muita dificuldade de material e falta de água. Inclusive, no nosso livro, a gente resgata isso com muita propriedade, que é a questão dos hidrantes dentro de Belo Horizonte. Isso aí chamava muita atenção e dava muito pouca condição de trabalho para o bombeiro à época. Então, a partir dos anos 40 e 50, isso aí também foi alvo de prioridade por parte do governo, de apoiar a corporação que combate os incêndios. Não adianta eu ter os homens, as viaturas, mas não ter aí a reserva de água necessária para um combate efetivo. Então, nos anos 40, 50, essa rede de hidrantes foi sendo trabalhada em Belo Horizonte. E a partir dos anos 60, ele se desenvolveu com maior velocidade, tendo um salto absolutamente fundamental, como eu já citei, no ano de 1999, quando houve a separação da Polícia Militar. E de lá para cá, a gente ampliou de 28 a 29 cidades para 76. Hoje nós somos aí 5.800 bombeiros militares. Nós temos aproximadamente 1.200 viaturas
e atendemos mais de 370 mil ocorrências durante todo o ano. É um número espetacular, né? Que realmente bastante expressivo. Como Minas Gerais é bem expressivo. Eu não sei se o senhor conhece um pouco dessa história que eu vou contar para o senhor, mas o livro do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais é um livro que ficou tão bonito e realmente tão rico de história que nós presenteamos o reitor da Universidade da Texas A&M University com esse livro, né, que na época o Coronel Teixeira levou e deu esse presente para a Texas A&M. Ele é o único livro brasileiro que está na exposição dos troféus, das lembranças que a Texas A&M University tem dentro da sua universidade, da Universidade do Fogo. O livro de Minas Gerais está lá em destaque. Então, realmente é um livro muito bem feito. Quem não teve a oportunidade de ver, vale a pena. Eu ganhei um, né? Eu tive o privilégio de ser condecorado com uma medalha de honra aqui no estado de Minas Gerais, que eu tenho uma gratidão muito grande, assim, um orgulho muito grande de apresentar isso como uma referência minha. E esse livro realmente foi um livro espetacular, que eu quero estender aqui essa alegria que os americanos tiveram quando eles receberam esse presente e está lá em destaque dentro da galeria deles. A minha alegria é muito grande de conhecer essa história nesse momento. Nós temos um orgulho enorme da nossa corporação e quando nós fizemos 100 anos, no ano de 2011, nós fizemos a questão de preparar o resgate dessa história e realmente a edição ficou muito boa, muito caprichada, muito cuidadosa, com as histórias sendo resgatadas, com fotos importantes que ficam ali a partir de então eternizadas, porque a gente estava perdendo essa história em razão do tempo que nós não cuidamos desse acervo. E o livro, ele faz um resumo muito bom de todo esse acervo. Ficamos muito felizes que essa história hoje esteja exposta nessa universidade nos Estados Unidos, no Texas, e esperamos algum dia ter a oportunidade de visitar e registrar a presença do nosso livro lá. E óbvio que fica aqui também um agradecimento muito grande a você e ao Coronel Teixeira, que é um dos filhos ilustres da nossa Corporação de Bombeiros de Minas Gerais. O Coronel Teixeira tem uma passagem interessante por Minas Gerais, né, que o pêndulo, né, eu acho que o primeiro pêndulo filmado no Brasil, se eu não me engano, foi que o Coronel Teixeira fez, eu não lembro qual foi o ano, mas ainda em preto e branco, né, a televisão acabou passando isso. É uma história interessante, porque as grandes oportunidades que eu tive com ele em eventos, todas as pessoas lembram desse fator. Uma coisa que é muito comum no bombeiro, né, Coronel, é a trajetória da família, né? Ou seja, muitos filhos de bombeiros eternizam os seus pais, que também foram bombeiros, que também tiveram história como bombeiros, e Minas Gerais não é diferente, né? Eu conheço aqui alguns coronéis que têm essa história, que passam de pai para filho. Coronel, Minas Gerais foi palco de alguns acidentes nessa área de barragens, né? Começando há alguns anos atrás, aí eu tive, inclusive trabalhava em Minas Gerais na época, quando teve o primeiro grande acidente de Cataguases, e depois vieram outros acidentes. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente, de como vocês estão trabalhando ainda nesse último acidente que teve uma parada por conta do Covid e voltou agora nas atividades de resgate. Queria que o senhor contasse para a gente essa história do bombeiro e como foi esse aprendizado. E hoje vocês são uma referência mundial realmente no atendimento desse tipo de acidente. Galante, Minas Gerais é o único estado que o nome já fala um pouco da principal atividade. Então essa atividade mineradora, ela é absolutamente tradicional na economia do estado. E em razão disso, nós temos aí um número muito grande de barragens antigas e novas, com tecnologias diferentes de construção e de manutenção, muitas delas com problemas em manutenção. E realmente a gente já tem aí alguns acidentes importantes com rompimentos de barragem. Nós podemos colocar 6 registros mais importantes, 5 deles com vítimas, e um número de vítimas crescente, infelizmente. Nós tivemos com maior destaque a questão de Mariana, onde nós tivemos 19 vítimas, e agora a gente já fala de Brumadinho com 270 vítimas. O acidente de Mariana, ele nos deu um aprendizado muito importante na gestão dessa operação com diversos outros atores presentes. Os primeiros acidentes,
a gente tinha um número de vítimas menor, empresas também menores, e o Corpo de Bombeiros fez essa gerência praticamente sozinho. Mariana já aumentou e agora em Brumadinho muito mais. Brumadinho realmente é um marco na história da corporação em termos de gestão de operação. Nós estamos falando da maior operação destas nossas páginas históricas em termos de duração, em termos de efetividade, em termos de equipamentos, materiais, viaturas e homens empregados. Nós iniciamos os trabalhos no dia 25 de janeiro, a corporação foi a primeira a chegar e a gente fala sempre que seremos os últimos a sair. Nós estivemos lá com diversas organizações não governamentais, diversas organizações federais, estaduais e municipais. E o Corpo de Bombeiros, em razão da oportunidade que o próprio governador nos deu, reforçando isso junto ao presidente Bolsonaro, nós lideramos toda a operação de buscas. Ou seja, todos os outros órgãos gravitaram em torno daquilo que o Corpo de Bombeiros ditava como sendo o mais importante e o prioritário naquele momento. Então, não obstante a presença do Exército, da Aeronáutica, Polícia Militar, Defesa Civil, Nacional, Federal e Estadual, todos eles estavam trabalhando em torno daquilo que, em razão da natureza da ocorrência e em razão do ICS ou SCO, coloca quem lidera é a corporação mais vocacionada a fazer o trabalho principal, que é de busca. Então, o Corpo de Bombeiros liderou, apoiada pelo governador, suportada pelo próprio presidente, nesse sentido, e nós trabalhamos com diversas organizações. Esta é uma ocorrência que ela tem uma série de recortes que podem ser feitos. Desde o recorte do soldado que está caminhando na lama, que está se locomovendo em um terreno que no primeiro momento não era possível nadar e não era possível andar, ele rastejava na lama. Toda a dificuldade que ele tinha em razão dessa movimentação, toda a questão psicológica de, naquele momento, encontrar muitos segmentos e muitos corpos durante vários dias. Eu posso fazer um recorte para aqueles que estão no setor intermediário da corporação, que é tratar de toda a gestão logística de suporte para cada um dos soldados, para cada uma das equipes. Esse mesmo setor intermediário, traçar estratégias ou traçar táticas de emprego de todo o pessoal naquele espaço. E eu posso fazer um recorte estratégico no topo, que estava principalmente comigo e com os outros coronéis que estavam naquele momento nos apoiando, que era fazer a gestão com todas as outras corporações. Um trabalho junto com Polícia Militar, com Polícia Civil, com Ministério Público, com Meio Ambiente, com Defesa Civis, com Exército, com Aeronáutica, no sentido de provocar uma sinergia adequada em cima do objetivo principal. Então a gente pode falar com diversos recortes de uma ocorrência que é histórica e que traz aprendizado em todas essas áreas, em todos esses campos. Eu posso dizer, por exemplo, da nossa grande preocupação com o protocolo de saúde e o protocolo de segurança para cada um dos bombeiros. Por que protocolo de saúde? Porque eu tenho ali um rejeito que, queira ou não, traz alguma contaminação para os militares. E aí nós, então, estipulamos, após muitos estudos, inclusive com médicos, com o departamento de pesquisa de UFMG, uma forma de tratar um protocolo de que cada militar poderia passar no máximo 21 dias em contato com aquela lama. Não é uma exposição aguda, mas também não chega a ser uma exposição crônica. Então nós temos um controle do máximo de absorção desse metal no corpo de cada um dos militares. E nós estamos conseguindo fazer um monitoramento absolutamente seguro e manter a segurança da saúde dos nossos militares. Isso é muito importante o senhor está falando, porque surgiu muitas conversas, né? E eu vi várias coisas na internet. Nossa, os bombeiros estão expostos a um negócio muito perigoso.
E eu tinha, né, e quero já parabenizar, eu tive a oportunidade de estar desde o primeiro dia em Brumadinho, eu passei a primeira semana lá convite da área de emergências do IBAMA Federal de Brasília, onde eu realmente acompanhei tudo isso do ICS que o senhor está falando, e realmente foi um trabalho ímpar, um trabalho realmente muito profissional, um trabalho a ser elogiado, porque a logística que o senhor teve que montar e acomodar nos primeiros dias daquela emergência foi uma coisa não vista no mundo, né? É um negócio que não, é uma referência hoje, e como eu falava para o senhor um pouco antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu cheguei a falar disso nos Estados Unidos. Os americanos ficaram realmente impressionados com o que viram, né? Os números dessa emergência são muito grandes, né? Se o senhor puder falar para a gente um pouco dos números aeronaves, o número de gente que teve ali trabalhando, tudo isso, continuando essa fala do senhor, eu tive que interromper para pontuar realmente e mostrar que é importante, né? Porque muita gente na ignorância acaba passando informações que não são verídicas. Essa informação realmente desse estudo, desse acompanhamento, da preocupação com a saúde do bombeiro é uma preocupação do comando, né? Sim, não tenha dúvida. E avançando um pouco mais, então eu quero reforçar que nós estivemos com diversos estudiosos que nos apoiaram na formação desse protocolo de saúde, nos cuidados que a gente deveria ter com o afastamento de cada um deles, nos testes sanguíneos que foram e continuam sendo feitos, monitorando a condição de cada um dos bombeiros. As escalas de serviço também eram ditadas em razão desse protocolo de saúde. O protocolo de segurança, ele também é fundamental de ser aqui destacado, e aí eu entro, inclusive, neste ponto que o senhor nos traz aí de pergunta. Por quê? Nós temos todos esses dias de operação e nós temos orgulho de dizer que não tivemos um único acidente, um único bombeiro ferido e afastado. Então eu falo de um protocolo de segurança que tinha a ver, inclusive, com a comunicação de cada um deles, porque nos primeiros dias nós tínhamos uma barragem que ainda era instável, poderia se romper, e eu teria vários bombeiros que poderiam ser atingidos. Então, locais de busca eram devidamente escolhidos enquanto nós estivéssemos com aquela instabilidade da barragem. Mas, sobretudo, é preciso colocar que nós tivemos mais de 630 homens e mulheres na zona quente, na área de busca. Eu não vou aqui relatar o número de viaturas, mas em termos de aeronaves, na zona quente, foram 36 aeronaves em um mesmo dia. O campo de pouso, a gente tem algumas fotos aí, absolutamente tomado, 12 aeronaves em um campo de futebol, aeronaves do tipo Esquilo, porque os Super Puma a gente tinha que tirar daquele local em razão do espaço que ele ocupava, e a gente deixava no nosso posto de comando. As estruturas montadas são bastante interessantes, e muitas vezes alvo de curiosidade dos outros bombeiros. Eu posso dizer para você, por exemplo, que a nossa base Bravo, que é o local de busca, a zona quente, ela estava distante 5 quilômetros do posto de comando. Que era na escola. Na Faculdade Asa de Brumadinho. Então são 5 quilômetros de distância da zona quente, exatamente porque nesse posto de comando eu falava sobre toda a operação. Desde os contatos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Advocacia Geral do Estado, Defensoria Pública, até os contatos com os familiares, Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal, e falava também de operação e de toda a logística necessária. E aí, fazendo mais um recorte muito interessante e curioso da logística, algo que eu falo muito para todos os outros bombeiros dos outros estados. Quando a gente tem uma operação de guerra, ou uma operação policial, ou uma operação de bombeiro, o número de bombeiros e a estratégia que eu faço é em razão da logística que eu tenho. Então, se eu tenho um helicóptero, 2 viaturas, eu tenho que fazer a estratégia em cima de um helicóptero e 2 viaturas. Nesse caso, em razão do porte da empresa que é responsável pelo acidente, nós invertemos essa lógica. Então, nós exigimos uma logística para aquilo que a gente entregava, para aquilo que a gente entendia que era a melhor estratégia. Ou seja, eu quero uma logística para empregar os 630 homens na zona quente. E aí eu recebi
alimentação, equipamentos, materiais, máquinas pesadas, cães, para poder fazer a estratégia de trabalho. Nós tivemos então essa oportunidade, e eu quero destacar aqui, de inverter a lógica da logística. A estratégia é essa, me dê a logística necessária. É uma coisa interessante que pouca gente que não conhece desse cenário emergencial, que nunca viveu um cenário emergencial, eu comecei nessa área de emergência em 1994, na área de emergência química, né? Pouca gente sabe dos problemas num cenário, de uma ocorrência que se vai. E como essa emergência foi uma emergência muito grande, pouca gente consegue entender ou lidar com a emergência, que é o que o senhor teve que ter essa cabeça no lugar, essa consciência operacional muito grande, todos os problemas de acolher aqueles familiares que estavam ali também com preocupação de querer saber mais sobre os seus entes, sobre as pessoas que ali estavam, e realmente com maestria foi muito bem orquestrado esse Incident Command System, né, o ICS, ou como queiram colocar a sigla do Comando de Incidente, né, que foi muito bem orquestrado. Quando o senhor fala dos Super Pumas, eu não vou esquecer da chegada dos Super Pumas, da diferença, né, que deu, destoou realmente dos esquilos que ali estavam, de um BC que ali também estava. Então, realmente, eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente também do apoio que o senhor recebeu dos bombeiros dos outros estados, que também com maestria o senhor soube lidar justamente ao momento certo de cada um chegar, de cada um trabalhar, de cada um entrar para poder apoiar vocês. Fundamental também destacar, este é mais um recorte dessa operação gigantesca e complexa. Então nós recebemos aqui diversas colaborações, então nós tivemos, por exemplo, com a equipe de Israel, com 136 integrantes, que também nos ajudaram bastante nos primeiros dias e que também ficaram impressionados com o tamanho e com a complexidade da operação, mas foram fundamentais em nos ajudar nas estratégias que se seguiram aos primeiros dias. E nós tivemos colocada aqui a condição de que essa fraternidade dos bombeiros do Brasil é muito mais do que apenas uma força de expressão. Nós tivemos aqui a presença de pelo menos 15 corpos de bombeiros do Brasil inteiro que apoiaram. Obviamente que a gente sabe da realidade de alguns deles, alguns vieram com um número muito grande de bombeiros, inclusive com helicópteros, com cães, com uma condição de autonomia também no que se refere a apoio logístico para cada um deles. Outros vieram com um número menor de condição logística, mas aqui tiveram todo o suprimento necessário, desde equipamentos, bem como pousada, alimentação, materiais para que pudessem desenvolver todo o trabalho. E é fundamental a gente colocar aqui um dos recortes também dessa área, que é do apoio dos corpos de bombeiros, que todos eles entenderam perfeitamente que estavam aqui para apoiar. E todos eles foram hipotecados ao nosso comando, ou seja, a estratégia e tática era a mesma que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais havia concebido e estruturado, e nós agregamos valor com a presença de cada um desses recursos e talentos humanos que foram colocados aqui. Ficou muito claro que a força do Corpo de Bombeiros, dos Corpos de Bombeiros do Brasil nessa integração, ela é diferenciada. E é preciso agradecer a todos eles, não apenas por estarem aqui se empenhando, se dedicando, se esforçando, se doando, mas sobretudo entendendo que era necessário estarem integrados à nossa estratégia, à nossa tática e empregando a sua capacitação. Eu vi muito de fora, já tendo ido embora, o respeito realmente de cada bombeiro, de cada corporação que esperou o seu tempo para saber que eles precisavam vir ajudar, render, apoiar, não se desguarnecer, né? Então, toda essa logística criada, e um fato muito interessante, o Estado não parou, né, Coronel? O Estado continuou sendo atendido, as ocorrências do Estado continuaram sendo atendidas, então tudo isso foi uma maestria realmente muito grande do Comando do Incidente, que estava numa grande emergência, estava com um cenário totalmente complexo na mão, recebendo apoio de outros estados dentro do momento certo de cada um, que conforme o senhor via a necessidade e solicitava, e eles agregavam dentro desse comando que o senhor estava tendo ali no local. Foi realmente uma coisa
impressionante. Saindo... Desculpa, a gestão, ela teve diversos passos no decorrer do tempo e a gente só tem a agradecer, mais do que o apoio, a compreensão de cada um dos comandantes dos bombeiros do Brasil inteiro, bem como de cada um daqueles que vieram aqui empregar o seu trabalho. Então, quando no primeiro momento, muitas vezes nos ofereciam os cães que foram fundamentais em algumas das fases da operação, determinadas fases da operação, 85% do que nós encontramos, só encontramos em razão da operação dos cães. Um equipamento fundamental e que estamos investindo nele nesse momento. É preciso dizer que essa compreensão de cada um dos comandantes foi fundamental. As corporações vieram dentro do prazo estipulado como nós solicitamos, com o número de bombeiros que nós colocamos e que seria possível para eles atenderem, da mesma forma com relação aos cães e outros equipamentos que nós perguntávamos, solicitávamos e eles poderiam atender. Essa sinergia foi absolutamente harmônica durante todo o período. E eu já sei que é uma referência porque já tive em outras reuniões com outros comandantes de outros estados e sei que hoje eles sabem disso também, que operar, se por acaso tiver uma emergência muito grande, eles sabem dessa sinergia que vocês, tenho certeza, que conversam na reunião de vocês aí de comando geral. Coronel, saindo um pouco dessa área, o estado de Minas Gerais, por ser um estado que tem uma dimensão muito grande, um dos problemas, que é um problema a nível Brasil também, são os incêndios florestais. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente do que está sendo feito realmente para o plano de manejo que vocês têm, a preocupação de cada vez menos ter. A gente entende que o problema do incêndio é um problema muitas vezes da falta de cultura, da pessoa, do ruralista que coloca aquele incêndio controlado a princípio e sai fora do controle, muitas vezes criminoso, mas que o bombeiro tem que estar atento a tudo isso, por quê? Porque o bombeiro aponta, né? Muitas vezes o bombeiro que vai lá arriscar, né? Vocês tiveram um trabalho recente agora em conjunto com o bombeiro de São Paulo na Serra do Japi, que ficava ali na divisa dos dois estados. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre isso, que é também uma realidade do estado de Minas Gerais, né? É uma realidade e nós estamos avançando bastante. Eu posso colocar aqui alguns exemplos das melhorias que nós temos. Então nós estabelecemos há alguns anos o nosso Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Então nós temos ali as companhias que tratam especificamente dos incêndios em vegetação. Eu posso dizer que no ano passado, mesmo com Brumadinho, e você destacando na pergunta anterior que o Estado não parou, nós tivemos um incremento de 72% no número de focos comparado com o ano de 2018. Então, concomitantemente ao atendimento de Brumadinho, que nos demandou um grande número de talentos, de recursos humanos na operação, nós tivemos que dar a resposta a 72% de aumento do número de focos comparando com 2018. E por que eu quero destacar esse ano de 2019? Porque mesmo com este aumento, o nosso grande sucesso durante os combates foi o fato de que nós não tivemos uma única morte, uma única instalação ou estrutura que precisasse ser evacuada. Nem casa, nem comércio, nem escolas, nem hospitais e nem fazendas. Então não precisaram ser evacuados porque nós também trabalhamos a questão de priorizar o atendimento do incêndio em vegetação naqueles espaços estruturais que poderiam trazer risco à vida. Isso foi fundamental. O que nós temos de novidade nesse ano? Além dos atendimentos que estão sendo especializados em termos de capacitação, pela primeira vez nós estamos com aeronaves locadas. Então os air tractors, que normalmente são trabalhados pelas secretarias estaduais de meio ambiente para combate nos parques, nós bombeiros militares atuamos nos parques e muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, fora dos parques. Então o bombeiro militar de Minas Gerais, além da sua frota de aeronaves, que já é orgânica e que faz o combate a incêndio já há alguns anos, teremos também horas alugadas de air tractor para fazer esse apoio às equipes de terra ou o combate direto no incêndio em vegetação em
todo o estado. É um grande ganho, né? Ver uma ajuda aí desses aviões. Eu acho que essa tecnologia, tudo isso que estão cada vez mais melhorando para o Brasil. O Brasil tem muito a crescer nessa área, mas a gente sabe que isso é uma melhoria, um ganho muito grande. Coronel, eu participo, né, de algumas conversas, eu quero parabenizar o trabalho do Coronel Rômulo à frente da Escola de Formação de vocês. Me falaram de tudo que está acontecendo e eu vou estar bem em breve lá conhecendo tudo isso pessoalmente, todos esses avanços que vocês estão tendo realmente com essa preocupação de cada vez mais treinar, capacitar o bombeiro e ter essa formação de qualidade, que é um ganho, eu entendo, que a corporação está tendo também dessa gestão do senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho breve para a gente, sei que o nosso tempo está esgotado, a agenda do senhor é bem corrida, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre essa parte do treinamento. Eu volto a dizer que nós é que temos que agradecer a oportunidade de estar falando aqui da nossa corporação essa, como eu disse, que nós temos grande orgulho e grande carinho por ela. A academia é fundamental até para voltar ao plano de comando. Como eu disse, a espinha dorsal é atender mais e atender melhor. Para atender melhor, nós temos que ser referência em termos de capacitação. Então nós investimos muito no nosso talento humano, mas buscamos muita parceria e conhecimento fora. Então todos aqueles que querem ser parceiros da nossa corporação de bombeiros serão muito bem-vindos em trazer os seus projetos, as suas sugestões, as oportunidades para que a gente possa melhorar a capacitação do nosso bombeiro militar. Logo na sequência, a gente não pode deixar de ter os olhos voltados para as brigadas municipais que eu já disse e que nós precisamos também fazer com que eles possam ter uma excelente capacitação para, no âmbito do seu trabalho, oferecer essa proteção pública de qualidade. E o Coronel Rômulo, em razão da sua experiência de 30 anos servindo muito bem a corporação, concursos fora, inclusive ele também é formado em Química, não sei se o senhor tem esse conhecimento. Não, o Coronel Rômulo, por acaso, foi colega meu de curso de produto químico perigoso, então eu tive a honra de dividir com ele a classe aí de produtos químicos perigosos. Ele tem esse interesse em investimento muito grande nessa questão aí do atendimento a emergências com produtos perigosos e sempre contribuiu muito na nossa condição de formar os nossos bombeiros. E essa capacitação, não tenha dúvida, ela é prioritária, até porque está escrita como prioridade de atender melhor a população mineira. E volto a reforçar, todos aqueles que querem ser parceiros da nossa corporação, os seus projetos, as suas sugestões são sempre bem-vindas. O nosso objetivo é ser referência na capacitação em todo o Brasil. E temos recebido muitos bombeiros aqui de outros estados, não apenas para as questões referentes às barragens, como nós já conversamos aqui, e os nossos cursos de CCI e BREC, busca e resgate em estruturas colapsadas, ele é referência. Que diga de passagem, uma referência mundial. Estou até, inclusive, conversando aqui que estão alguns americanos querendo vir para cá e sei que vocês vão receber eles aí de braços abertos. Serão bem-vindos e a gente quer isso. Nós queremos ajudar todos os bombeiros e todos aqueles que trabalham na proteção pública a se desenvolver o quanto antes, de forma acelerada, para prover uma proteção pública cada vez mais efetiva à população. Coronel Estevo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, pelo trabalho do senhor à frente do Corpo Bombeiro. Agradecer essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo mais uma vez com o senhor, a oportunidade de a gente estar levando esse assunto para os espectadores da Ambipar News, colocar de novo a Ambipar à disposição de vocês. O ano passado, a formação do produto químico perigoso, o fechamento do curso de produto químico perigoso foi no nosso campo de treinamento lá em Nova Odessa, onde nós tivemos a felicidade de receber lá 30 bombeiros militares de Minas Gerais. E estou aqui mais uma vez para reforçar realmente essa parceria que a gente quer ter como empresa, a parceria que eu quero ter com vocês sempre como técnico, e agradecer essa oportunidade de estar conversando com o senhor aqui. A gratidão é nossa pela oportunidade de, através do seu trabalho, da Ambipar News, poder levar um pouquinho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para todos aqueles que assistem os programas. E os nossos parabéns pelo seu trabalho em divulgar essas notícias, em estar lutando também, como nós estamos fazendo, para estar sempre melhorando a qualidade e a condição de resposta de todos aqueles que fazem proteção pública
no Brasil. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, Coronel. Bom, pessoal, esse foi mais um Ambipar News diferente, conversando realmente aqui direto da sala do Comando Geral do Bombeiro de Minas Gerais. Convido vocês para estarem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, assistindo aos outros programas, sabendo um pouco mais sobre tudo isso que a gente leva com muito carinho para vocês. Muito obrigado.